Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! Abri a porta de casa com a mesma rotina de sempre, mas naquela tarde algo parecia diferente. O ar parecia mais pesado, como se o ambiente estivesse carregado de segredos que mal ousavam respirar. Coloquei minha bolsa de couro preta sobre a mesa do hall de entrada e fiquei parada por um momento, deixando o silêncio me envolver. Normalmente, essa quietude era reconfortante, como um abraço ao final do dia, mas desta vez parecia opressiva. Ao entrar na sala, vi meu pai, Henrique, sentado no sofá. Ele usava uma camisa branca com as mangas arregaçadas e estava com os olhos fixos em uma pequena mala aberta ao seu lado. Aquela cena, tão fora do comum, me fez parar imediatamente. Pai? Perguntei, esperando que ele levantasse o olhar. Mas ele não o fez. Demorou alguns segundos antes que sua voz, grave e contida, rompesse o silêncio. Sua mãe e eu decidimos nos separar. Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Meu pai sempre foi o pilar da nossa família, o equilíbrio frente à intensidade da minha mãe, Beatriz. Pensar que eles, meu exemplo de estabilidade, poderiam se separar era algo que nunca tinha passado pela minha cabeça. O quê? Por quê? Balbuciei, com a voz trêmula. Henrique suspirou profundamente antes de falar. As coisas não estão bem há muito tempo. Decidimos que isso é o melhor para todos. Meu mundo começou a desmoronar naquele instante. Subi para o meu quarto, fechei a porta e me joguei na cama. Senti as lembranças dos momentos felizes se misturando com uma sensação de traição. Como não percebi que algo estava errado? Naquela noite, não consegui dormir. Meus pensamentos giravam em torno de como minha vida estava mudando de uma forma que eu não podia controlar. Lembrei dos dias em que a casa estava cheia de risadas e calor humano, e como tudo isso agora parecia um sonho distante. Voltei mais cedo da faculdade e encontrei algo que me deixou congelada. Pela janela da sala, vi minha mãe sentada no sofá, mas ela não estava sozinha. À sua frente, com uma confiança que parecia deslocada, estava um homem que eu nunca tinha visto antes. Minha mãe ria, com uma leveza que eu não via há tempos. Ela usava um vestido azul ajustado, que destacava sua silhueta, e sapatos de salto alto que ecoavam pela casa vazia. Seu cabelo castanho caía em ondas pelos ombros, e seus olhos brilhavam com uma chama que há muito tempo não estava ali. Fiquei parada na porta, observando-o à distância. Aquele homem, elegante com uma camisa branca perfeitamente passada, parecia ter trazido algo novo para a vida dela, algo que eu não conseguia compreender. Decidi não entrar na sala e subi para o meu quarto. Fechei a porta e me encostei nela, tentando organizar meus pensamentos. Quem era ele? Por que estava ali? Será que ele era a razão pela qual minha família estava se desfazendo? Essas perguntas me atormentavam, e com cada uma delas, sentia uma mistura de raiva e ciúme que não conseguia controlar. Naquela noite, enquanto tentava dormir, um pensamento me atravessou como um raio. Se aquele homem era a razão pela qual minha mãe e meu pai estavam se separando, será que eu não poderia fazer algo para impedir? Me perguntei se era possível mudar o curso das coisas. Se eu conseguisse afastar aquele homem da minha mãe, talvez houvesse esperança para minha família. Mas, como fazer isso? Levantei e caminhei até o espelho da minha penteadeira. Observei meu reflexo, tentando encontrar respostas. Meu cabelo longo e escuro caía sobre meus ombros, e a camisola de seda que eu vestia moldava suavemente meu corpo. Será que eu poderia usar minha aparência para mudar essa situação? A ideia me assustava, mas também me intrigava. Na manhã seguinte, durante o café da manhã,
decidi observar mais de perto aquele homem, Fernando, como minha mãe o chamou. Tentei participar da conversa, lançando comentários casuais e buscando pequenas formas de chamar sua atenção. Ele parecia gentil, com um sorriso fácil e uma voz calma que contrastava com meu nervosismo. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, senti uma estranha corrente me atravessar. Sua forma de me observar não era invasiva, mas também não passava despercebida. Foi então que decidi que faria tudo o que fosse possível para afastá-lo da minha mãe, mesmo que isso significasse cruzar linhas que eu nunca havia considerado. Naquela manhã, acordei com uma determinação que nunca havia sentido antes. Se eu queria salvar minha família, teria que jogar com as regras que aquele homem, Fernando, parecia entender bem demais. Não seria fácil, mas eu estava disposta a tentar. Vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido vermelho que valorizava minha figura de forma elegante, sem ser chamativo demais. Prendi o cabelo em um coque baixo, deixando alguns fios soltos para dar um toque mais natural. Um par de brincos pequenos de ouro e sapatos pretos de salto completavam minha imagem. Eu queria parecer confiante, mesmo estando cheia de dúvidas por dentro. Ao descer para a sala, encontrei minha mãe e Fernando tomando café. Minha mãe usava uma blusa branca e uma saia azul, parecia radiante, como se a presença daquele homem tivesse devolvido algo que ela havia perdido há muito tempo. Fernando, por outro lado, estava sentado confortavelmente no sofá, vestindo uma camisa azul clara que destacava o tom bronzeado da sua pele. Quando entrei no ambiente, os dois levantaram o olhar. "Bom dia", disse com um sorriso leve, aproximando-me da mesa. Minha mãe me respondeu com entusiasmo, enquanto Fernando me observou por um momento antes de responder. Seu olhar era tranquilo, mas percebi um leve brilho de curiosidade. Sentei-me ao lado dele, perto o suficiente para que sentisse minha presença, mas mantendo uma distância respeitosa. Minha mãe, sem suspeitar de nada, começou a falar sobre seus planos para o dia, mencionando que precisaria sair à tarde para resolver alguns assuntos. Guardei essa informação na mente como um detalhe importante para o que viria depois. À tarde, minha mãe saiu, deixando a casa em silêncio. Aproveitei a oportunidade para me aproximar de Fernando, que estava mexendo no celular na sala. Sentei-me na mesma poltrona onde ele estava, fingindo interesse em um livro que estava sobre a mesa. "Gosta de ler?" Perguntei com um tom casual, folheando as páginas sem realmente ler. "Sim, embora ultimamente não tenha tido muito tempo para isso", respondeu ele, colocando o celular de lado. Nossa conversa começou de maneira inocente, falando sobre livros e filmes. Mas, à medida que os minutos passavam, notei como seus olhos desviavam ocasionalmente para mim, mesmo que ele tentasse disfarçar. Decidi ir um pouco mais longe. Inclinei-me ligeiramente em sua direção, como se fosse um gesto natural, deixando que o perfume que escolhi naquela manhã fizesse efeito. "Sempre tão reservado?" Perguntei com um sorriso brincalhão, mantendo meu olhar fixo no dele. Fernando pareceu desconcertado por um momento, mas logo recuperou a compostura. Seu sorriso era suave, mas havia algo em sua expressão que denunciava um leve nervosismo. Estava funcionando. Nos dias seguintes, continuei com meu plano. Aproveitava cada momento em que minha mãe não estava para me aproximar mais de Fernando. Nossos encontros tornaram-se mais frequentes, e embora ainda fossem inocentes na aparência, a tensão entre nós era palpável. Uma tarde, enquanto minha mãe estava na cozinha, cruzei com Fernando no corredor. Estávamos tão próximos que pude sentir o calor do seu corpo. "Desculpa", disse com um riso nervoso, fingindo não perceber o quão estreito era o espaço. "Não se preocupe", respondeu ele, embora seu tom fosse mais grave que o habitual. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um arrepio percorrer meu corpo.
Era uma sensação estranha, uma mistura de antecipação e medo. Sabia que estava brincando com fogo, mas não conseguia parar. Uma tarde, minha mãe saiu novamente, deixando a casa vazia. Sabia que Fernando estava no jardim, então decidi aproveitar a ocasião. Troquei de roupa, optando por um vestido branco leve que realçava minha silhueta. Minhas sandálias de salto baixo faziam um leve som ao caminhar, suficiente para chamar sua atenção. Fui até o jardim com um copo de limonada na mão e me aproximei de onde ele estava sentado, lendo um jornal. Posso te fazer companhia? Perguntei, sentando-me antes mesmo que ele respondesse. Fernando levantou os olhos, claramente surpreso com minha presença. Por um tempo, falamos sobre trivialidades, mas aos poucos levei a conversa para temas mais pessoais. Queria que ele se sentisse à vontade comigo, que baixasse a guarda. Em um momento da conversa, deixei o copo cair no chão de propósito. Ao me abaixar para pegá-lo, senti seu olhar fixo em mim. Era uma confirmação silenciosa de que meu plano estava funcionando. Naquela noite, durante o jantar, notei algo diferente na maneira como Fernando me olhava. Já não era apenas curiosidade, mas algo mais profundo. Minha mãe, alheia a tudo, continuava falando com entusiasmo sobre seus planos para o fim de semana. Mas eu mal conseguia me concentrar em suas palavras. Minha mente estava enredada no que eu havia começado e em como levar aquilo ao próximo nível sem perder o controle. Sabia que havia cruzado uma linha, mas não conseguia parar. Não ainda. Naquela manhã, acordei com uma mistura de nervosismo e determinação. Eu havia avançado no meu plano, mas sentia que estava chegando ao ponto de não haver mais volta. Sabia que, para fazer com que Fernando se afastasse da minha mãe, precisaria dar um passo além. Preparei-me com cuidado, escolhi uma calça justa combinada com uma blusa de seda marfim, que mostrava um toque de pele sem ser excessivamente reveladora. Meus sapatos de salto bege faziam um leve eco enquanto eu descia as escadas. Na sala, encontrei Fernando sentado em frente ao laptop com uma xícara de café na mão. Ele usava uma camisa branca ligeiramente desabotoada, e seus cabelos castanhos estavam um pouco bagunçados, como se tivesse passado a noite trabalhando. Assim que entrei, ele levantou os olhos e me ofereceu um leve sorriso. Bom dia, Clara, disse com um tom tranquilo. Bom dia, respondi, devolvendo o sorriso enquanto me sentava na poltrona em frente a ele. Era um dia em que minha mãe estaria fora o dia todo, o que me dava liberdade para executar a próxima fase do meu plano. Decidi quebrar o gelo. Você sempre trabalha tão cedo? Perguntei, apontando para o laptop. Quando tenho algo importante para resolver, sim, respondeu, fechando o computador para focar em mim. E você? Como estão as coisas na faculdade? Contei sobre meus estudos, tentando manter um tom descontraído, mas não demorei a direcionar a conversa para ele. Queria que ele se sentisse ouvido, que visse em mim algo mais do que apenas a filha de Beatriz. Inclinei-me contra o encosto da poltrona, cruzando as pernas de maneira natural, mas ciente de que seus olhos seguiam meus movimentos. Você parece alguém que sempre tem tudo sob controle, comentei, com um sorriso leve. Isso deve ser cansativo. Fernando deu uma risada curta, um pouco nervosa, e balançou a cabeça. Nem sempre. Às vezes também preciso desconectar. Era exatamente o que eu queria ouvir. Mais tarde, enquanto ele servia mais café na cozinha, decidi me juntar a ele. Aproximei-me, deixando o perfume suave que escolhi naquela manhã preencher o espaço entre nós. Posso te ajudar com alguma coisa? Perguntei, colocando-me ao lado dele, tão perto que nossos braços quase se tocavam. Não precisa, obrigado, respondeu, embora seu tom parecesse levemente incerto. Enquanto ele mexia o café,
fingi procurar algo no armário de cima, inclinando-me um pouco mais do que o necessário. Senti seu olhar sobre mim, mesmo que ele tentasse disfarçar. Quando me virei para encará-lo, nossos olhares se encontraram, e por um instante, o tempo pareceu parar. Acho que vou ao jardim um pouco, disse, quebrando o momento antes que ficasse muito evidente. O sol da tarde banhava o jardim com uma luz dourada. Sentei-me em uma das cadeiras de Vime com um livro nas mãos, embora minha mente estivesse longe das palavras impressas. Fernando saiu pouco depois, com uma bebida na mão, e sentou-se em uma cadeira em frente a mim. "O que você está lendo?" perguntou com curiosidade genuína. Mostrei a capa, embora soubesse que ele não prestaria atenção no título. Começamos a conversar sobre literatura, sobre como as histórias podem nos transportar para outros mundos. Aos poucos, a conversa ficou mais pessoal. Ele me contou sobre sua infância, seus sonhos que nunca realizou, e eu compartilhei detalhes da minha vida que nunca havia contado a ninguém. Havia algo quase íntimo na forma como nossas palavras fluíam, como se ambos soubéssemos que estávamos cruzando uma linha invisível. Enquanto conversávamos, deixei meu lenço cair propositalmente no chão. Ao me abaixar para pegá-lo, nossas mãos se tocaram por um breve segundo. Foi um contato rápido, mas suficiente para que ambos parássemos por um instante. Fernando pigarreou, desviando o olhar. "Acho melhor entrarmos." "Já está esfriando", disse, embora seu tom não soasse tão firme. Seguiu para dentro da casa, sentindo que havíamos chegado a um ponto crítico. O ambiente entre nós estava diferente, carregado de algo que nenhum de nós tinha coragem de nomear. Naquela noite, durante o jantar, percebi que Fernando estava mais calado do que o habitual. Minha mãe, Beatriz, alheia a tudo, falava sobre seus planos para o dia seguinte, mas eu mal conseguia me concentrar em suas palavras. Minha mente estava presa aos acontecimentos do dia, às formas como os limites entre Fernando e eu pareciam ter se desfeito. Quando terminei de jantar, subi para o meu quarto, mas não consegui dormir. Sentei-me junto à janela, olhando as luzes da rua enquanto revivia cada detalhe da tarde. Eu sabia que estava brincando com fogo, mas também sabia que já não podia parar. Na manhã seguinte, acordei com uma estranha mistura de ansiedade e excitação. Sabia que estava entrando em um território perigoso, mas também sentia que estava mais próxima de alcançar o que queria. A tensão entre Fernando e eu havia se tornado quase palpável, impossível de ignorar. Escolhi minha roupa com cuidado, um vestido preto justo, simples, mas elegante, e pequenos brincos de prata que refletiam a luz. Era uma escolha deliberada, sutil, mas eficaz. Ao descer para a sala, encontrei Fernando revisando alguns papéis sobre a mesa. Ele usava uma camisa azul clara, e seu cabelo ligeiramente bagunçado dava a ele um ar despreocupado que eu ainda não havia notado. Quando entrei, ele levantou o olhar, e seus olhos demoraram um segundo a mais do que o habitual para se desviar. "Bom dia, Fernando", disse, aproximando-me da mesa. "Bom dia, Clara." "Hoje você está diferente", respondeu com um leve sorriso, sem terminar a frase. "Diferente?" perguntei, fingindo curiosidade enquanto pegava uma maçã da cesta de frutas. "Não sei, talvez mais relaxada", respondeu ele, embora seu tom sugerisse algo mais. Sabia que o tinha exatamente onde eu queria. Agora só faltava dar o próximo passo. Mais tarde, enquanto minha mãe estava ocupada com ligações de trabalho, encontrei Fernando no quintal. Ele estava sentado em uma cadeira de madeira, com uma xícara de café na mão e o olhar perdido no horizonte. Aproximei-me com passos silenciosos e me sentei à sua frente, cruzando as pernas de maneira casual. "Posso fazer companhia?" perguntei, mesmo já estando sentada. "Claro", respondeu ele, com um leve sorriso.
Começamos falando sobre trivialidades, mas logo a conversa se aprofundou. Fernando me contou como havia conhecido minha mãe e sobre as dúvidas que teve ao começar um relacionamento com alguém que já tinha uma família formada. Sua sinceridade me surpreendeu, mas também me deu uma vantagem. Deve ser difícil, disse, inclinando-me levemente em sua direção, o suficiente para que ele notasse minha proximidade. Entrar assim na nossa vida, quero dizer. Às vezes admitiu ele, olhando para sua xícara como se buscasse respostas no café. Mas acho que valeu a pena. Suas palavras me causaram um leve incômodo, uma pontada de ciúmes, mas também reforçaram minha determinação. Quando Fernando se levantou para voltar para dentro, tropeçou levemente em uma cadeira, derramando um pouco de café na camisa. Aproveitei a oportunidade para me aproximar rapidamente. Deixe-me ajudar, disse, pegando um guardanapo da mesa e me aproximando dele. Comecei a limpar a mancha em seu peito com movimentos lentos e precisos. Fernando ficou imóvel, como se não soubesse como reagir. Quando levantei os olhos, nossos olhares se encontraram, e o silêncio que se seguiu estava carregado de algo que nenhum de nós conseguia nomear. Obrigado, murmurou ele finalmente, afastando-se um pouco, embora seu tom fosse mais suave do que o habitual. Aquele breve contato físico foi um ponto de virada. Ambos sabíamos que havíamos cruzado um limite, mas nenhum de nós estava disposto a admitir isso. Naquela noite, durante o jantar, Fernando estava ainda mais calado. Minha mãe parecia não notar, muito concentrada em seus próprios pensamentos. No entanto, eu sentia a tensão no ar. Quando terminamos de jantar, minha mãe anunciou que iria dormir cedo, deixando Fernando e eu sozinhos na sala. Quer um pouco de vinho? Perguntei, pegando uma garrafa que estava sobre a mesa. Não sei se é uma boa ideia, respondeu ele, embora tenha acabado aceitando. Sentamo-nos no sofá, com as taças na mão. A conversa fluía naturalmente, mas havia algo não dito em cada palavra, em cada pausa, em cada sorriso. Um subtexto carregado de significados ocultos. Em um momento, deixei minha taça cair propositalmente no chão. Fernando se apressou para pegá-la, e quando nossas mãos se tocaram, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Ele também sentiu, vi isso na maneira como me olhou, como se estivesse lutando contra algo que não conseguia controlar. Finalmente, foi Fernando quem quebrou o silêncio. Clara, isso, não está certo, disse ele, embora sua voz não tivesse a firmeza que eu esperava. O que exatamente não está certo? Respondi, inclinando-me levemente na direção dele. Conversarmos? Rirmos juntos? Fernando balançou a cabeça, mas não desviou o olhar. Você sabe do que estou falando. Isso é complicado. A vida sempre é complicada, respondi com um tom suave. Por alguns segundos, ficamos em silêncio, até que ele se levantou abruptamente. Acho melhor eu ir descansar, disse, evitando me encarar. Observei enquanto ele deixava a sala, com uma mistura de frustração e triunfo. Eu havia conseguido plantar a dúvida em sua mente, mas sabia que ainda havia muito a ser feito. A tensão entre Fernando e eu havia chegado a um ponto insustentável. Cada olhar, cada toque acidental parecia carregar o ambiente com uma eletricidade que nenhum de nós podia ignorar. Eu sabia que estava brincando com fogo, mas também sabia que esse fogo era minha única chance de salvar o casamento dos meus pais. Era uma noite quente, e minha mãe havia saído para jantar com algumas amigas. Fernando e eu estávamos sozinhos em casa. Ele estava sentado no sofá da sala, com uma taça de vinho na mão. Usava uma camisa preta que realçava o tom bronzeado de sua pele, e seu cabelo estava um pouco bagunçado, como se ele tivesse passado as mãos por ele tentando aliviar o estresse.
Eu estava em pé junto à janela, olhando as luzes da cidade enquanto a brisa noturna agitava suavemente as cortinas. Você está bem? Perguntou ele do sofá, com um tom que demonstrava algo mais do que preocupação casual. Não sei, respondi, virando-me em sua direção. Tudo isso é complicado demais. Aproximei-me do sofá e sentei ao lado dele, deixando uma pequena distância entre nós. A luz suave da luminária sobre a mesa de centro projetava sombras leves em seu rosto, dando-lhe uma aparência quase vulnerável. Fernando, você já sentiu que está fazendo algo errado, mas simplesmente não consegue parar? Perguntei, olhando diretamente em seus olhos. Ele desviou o olhar por um momento, como se estivesse buscando uma resposta que não queria dar. Sim, admitiu finalmente. E acho que é exatamente isso que está acontecendo agora. O silêncio que se seguiu era pesado, cheio de tudo o que não ousávamos dizer. Finalmente, fui eu quem quebrou essa barreira. Inclinei-me levemente na direção dele, deixando minha mão repousar sobre a dele. Senti como ele ficou tenso no início, mas não afastou a mão. Não podemos fazer isso, murmurou ele, embora sua voz não tivesse convicção. Mas já estamos fazendo, respondi num sussurro, aproximando-me um pouco mais. O que aconteceu a seguir parecia inevitável. Nossos lábios se encontraram em um beijo carregado de todo o desejo e tensão acumulados nas últimas semanas. Foi um momento breve, mas suficiente para que ambos entendêssemos que não havia mais volta. O que veio depois foi uma mistura de paixão e vulnerabilidade. Cada gesto, cada carícia estava impregnado de um desejo contido por tempo demais. Era um momento íntimo, mas também cheio de contradições. Por um lado, sentia que estava tomando o controle da situação, mas, por outro, sabia que o que estava fazendo mudaria tudo para sempre. Quando tudo terminou, permanecemos em silêncio, evitando nos olhar diretamente. Sabíamos que havíamos cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. Mas, no fundo, eu sabia que havia conseguido o que queria. Fernando não seria mais capaz de olhar para minha mãe da mesma forma. Na manhã seguinte, Fernando saiu cedo, deixando um bilhete para minha mãe dizendo que precisava de tempo para refletir sobre o relacionamento deles. Minha mãe ficou devastada, mas eu me mantive ao lado dela, apoiando-a em todos os momentos. Foi então que meu pai, Henrique, aproveitou a oportunidade para se reaproximar dela. Eles começaram a passar mais tempo juntos, primeiro conversando sobre assuntos triviais, depois compartilhando memórias e, finalmente, enfrentando os problemas que os haviam separado. Você acha que ainda podemos consertar isso? Perguntou minha mãe, uma noite, com lágrimas nos olhos. Enquanto estivermos dispostos a tentar, sempre haverá uma chance, respondeu meu pai, segurando suas mãos entre as dele. Enquanto via meus pais começarem a reconstruir o relacionamento, senti uma mistura de alívio e culpa. Eu havia conseguido salvar o casamento deles, mas o preço que paguei era algo que jamais poderia compartilhar com ninguém. Fernando desapareceu de nossas vidas, e minha mãe nunca voltou a mencioná-lo. Uma noite, enquanto regava as plantas no jardim, meu pai se aproximou de mim. Obrigado, Clara. Sei que tudo isso foi difícil para você, mas quero que saiba que tenho muito orgulho de você, disse ele, sem saber o quão profundas eram as suas palavras. Sorri e assenti, embora meu peito estivesse cheio de emoções contraditórias. Sabia que havia feito o que era certo, mas também sabia que aquele segredo seria um peso que eu carregaria comigo para sempre. Naquela noite, enquanto me deitava, senti uma estranha sensação de paz. Minha família estava reunida novamente, e, embora as cicatrizes do que aconteceu nunca desaparecessem completamente, havia uma renovada esperança no ar. Mas, no fundo, eu sabia que a história ainda não tinha terminado. Fernando continuava sendo uma sombra na minha mente,
uma lembrança que se recusava a desaparecer. E, enquanto encarava o teto, me perguntei, e se tudo isso fosse apenas o começo de algo ainda mais complicado? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.